Episódio Flash, de criminologista a assassino em massa. Um aviso aos ouvintes. O seguinte podcast apresenta conteúdo que pode não ser indicado para todas as pessoas. Como é que se consegue passar de um lado da barricada para o outro? Quando é que alguém que passou toda uma vida e investiu muito tempo a estudar a mente de criminosos perigosos de forma a combatê-los, pode ceder aos pensamentos mais animalescos e perturbadores da raça humana? Num dos episódios anteriores já tivemos um lamiré. O encantador de mulheres, Drew Peterson, demonstrou-nos que é possível passar para o outro lado da lei e atravessar, sem hesitar, de um lado da barricada para o outro. E não estamos aqui a falar de corrupção monetária ou associada ao próprio sistema judicial. Estamos sim a falar de crimes realmente graves que envolvem assassinatos e tentativas ou conspirações para assassinar. Já vimos por isso que é possível ser-se um agente da lei e um assassino ao mesmo tempo. Mas será que é possível passar toda uma vida e uma formação académica a tentar compreender a mente humana e o que a leva a cometer os mais brutais atos para, logo em seguida, fazer o mesmo ou pior? Olá, eu sou a Isabel Formalista e esta é a Fórmula do Crime. Hoje tenho mais um aviso aos ouvintes. Excepcionalmente, este episódio flash será constituído por mais de uma parte, devido à complexidade do caso abordado. Para a semana será lançada a continuação. Agradeço desde já a vossa compreensão, espero que me acompanhem até ao fim e que, tal como eu, se sintam verdadeiramente embrenhados nas intrincadas e desafiantes vias de análise. Bryan Kohberger é um enigma que para já exige muito estudo e atenção. A história deste licenciado em Psicologia, estudante de doutoramento e professor assistente que se movimentava entre as mais brilhantes mentes da criminologia na Universidade de Pullman, no estado de Washington, está a obrigar a uma reflexão profunda aos mais conceituados profilers mundiais e está-lhes também a dar muita dor de cabeça. Como seria de esperar, Bryan Kohberger está na mira não só da justiça e dos reputados membros da comunidade criminologista, mas acima de tudo está sob o apertado escrutínio do povo, quando se torna no principal suspeito do assassinato de 4 jovens estudantes de uma pequena cidade universitária na fronteira do estado de Idaho, durante uma noite fria de novembro de 2022. A cidade, que já não tinha um caso de homicídio desde 2015, luta desde 2022 para entender o que aconteceu e como foi possível perder 4 jovens de uma só vez, assassinados a sangue frio na calada da noite, sem que ninguém se apercebesse disso. Muito se tem escrito e vaticinado sobre o assunto, mas a verdade ainda está por descobrir e muita tinta terá ainda de ser gasta para tentar compreender se as suspeitas recaem sobre a pessoa certa. E em caso afirmativo, quais as reais motivações que levaram Bryan Kohberger a cometer este assassinato em massa naquela noite? Nós por cá faremos os possíveis por nos juntarmos ao esforço e vamos dar o melhor contributo que nos for possível. O dia 13 de novembro de 2022 parecia ser apenas mais um domingo pacato e comum na pequena cidade universitária de 26 mil habitantes de Moscou, quando, cerca do meio-dia, uma chamada para a linha de emergência 911, efetuada por uma pessoa preocupada, pedia assistência para uma colega de casa inconsciente. E era essa chamada que iria mudar para sempre a reputação e o rumo da cidade outrora considerada calma.
Em resposta à chamada, a polícia ocorreu ao local e fez uma descoberta macabra. Não só a pessoa inconsciente que motivou o pedido de ajuda estava morta, como também na mesma residência havia mais 3 pessoas violentamente atacadas, que já não podiam ser salvas. Por isso, temos uma casa, 2 pessoas vivas, sendo que uma delas presumivelmente fez o telefonema para o 911, e 4 vítimas mortais. O Departamento de Polícia de Moscow tinha em mãos a resolução de um mistério que envolvia 4 mortes. E tinham mesmo de arregaçar as mangas, porque, apesar de não saberem exatamente o que se tinha ali passado, havia o perigo de haver um impiedoso assassino cheio de adrenalina a circular nas veias à solta numa pequena cidade ou vila, cheia de estudantes que muito se assemelham ao perfil das vítimas que encontraram na casa de King Road. Não podiam perder tempo, não se poderiam dar esse luxo. Era urgente saber tudo quanto possível sobre o que é que realmente se tinha passado naquela moradia, habitada por estudantes, que ficava literalmente do outro lado da estrada do campus universitário. Como sempre acontece nestes casos, são chamadas equipas forenses especializadas e são acionados todos os meios para garantir que o local é vedado e que o acesso é restringido a qualquer pessoa cuja presença não seja considerada essencial à investigação. Só desta forma será possível minimizar a contaminação do local e a manutenção dos elementos de prova. Os peritos especializados teriam uma tarefa, no mínimo, árdua pela frente. A moradia no número 1122, em King Road, era composta por resto-chão, primeiro andar e um segundo andar mais recuado. Era uma casa relativamente grande, com 6 quartos e 3 casas de banho. Como é comum nestes locais, o proprietário tinha alugado a residência a estudantes da universidade. O contrato incluía 6 nomes, mas 3 deles não veriam o seu fim de chegar. As inquilinas eram Dylan Mortensen e Bethany Funk, as únicas sobreviventes da fatídica noite. Madison Mogan e Kaylee Gonçalves, 2 amigas de longa data, e Jenna Kernodle, que naquela noite tinha consigo o namorado Ethan Chaplin. Parece que do contrato constava ainda um outro nome de alguém que não estava na residência naquele dia e que se tinha mudado no início do ano letivo. Sabe-se que Dylan Mortensen, uma das sobreviventes, tinha o seu quarto no primeiro andar. Nesse mesmo andar ficava também o quarto de Jenna Kernodle, onde ela e o namorado Ethan foram encontrados. Madison e Kaylee foram descobertas num quarto que ficava no segundo piso. Todas as vítimas tinham idades compreendidas entre os 20 e os 21 anos. Quase todas, se não todas as vítimas, faziam parte de grupos estudantis que nos Estados Unidos são chamados de irmandades. O bairro é calmo, a comunidade unida e ninguém consegue aceitar o que se passou. A casa em questão era conhecida na vizinhança por receber festas de estudantes. Às vezes a polícia era chamada devido ao barulho que causavam. O primeiro aviso relativamente ao barulho tinha sido recebido por Kaylee em agosto. Em setembro, houve mais 2 avisos pelo mesmo motivo que foram recebidos por Madison e Jenna. Nada disto era considerado preocupante ou fora de normal no ambiente em que se inseria um ambiente universitário. Em tempos, a casa também tinha estado dividida em apartamentos, o que não era o caso neste momento. Mas, por essa razão, cada andar tinha uma porta de acesso ao exterior. Logo, o processamento da cena do crime e a retirada de 4 corpos do local seria um verdadeiro desafio no que toca à não contaminação a quando do seu processamento. E isto é algo que mais tarde pode ter um impacto muito importante, principalmente no momento da admissão das provas em sede judicial. Num dos quartos do primeiro andar foi encontrado o corpo de Jenna, que estava no chão. Apresentava feridas que pareciam ser causadas por uma arma perfurante. No mesmo quarto estava o namorado que passava a noite com ela e também ele tinha ferimentos compatíveis com um objeto similar.
Zana e Ethan mantinham um relacionamento há cerca de 1 ano e eram membros estimados da comunidade estudantil. No último andar foram encontrados os corpos das duas melhores amigas, Kaylee e Madison. Estavam deitadas sobre uma cama de solteiro e apresentavam marcas visíveis de facadas. Ao lado de Madison Morgan estava aquela que viria a ser a prova mais importante encontrada na casa. Uma capa de proteção de uma faca especial e que tinha as letras K-Bar, estampadas ou impressas. A K-Bar é uma marca registada que deu nome à faca que ficou famosa por ser usada pelo Corpo de Fuzileiros Navais e Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, era uma faca especializada. A faca em si não foi encontrada. O que foi encontrado foi a proteção ou a bainha, não é? Que normalmente tem como objetivo envolver a lâmina para evitar eventuais acidentes durante o seu manuseamento. Kaylee e Madison eram as melhores amigas desde sempre, inseparáveis. Tinham-se tornado mulheres juntas e, nesse mesmo fim de semana, Kaylee já nem era suposto estar na malograda casa. Ela tinha concluído o curso mais cedo e preparava-se para se mudar para o Texas, onde tinha arranjado trabalho numa empresa. Quis, no entanto, voltar à residência para se despedir dos amigos e mostrar-lhes o carro novo que tinha orgulhosamente comprado. E nessa altura iria também a uma festa. Os 6 ocupantes da casa aparentemente davam-se muito bem e tinham até partilhado uma foto todos juntos, onde apareciam sorridentes e resplandecentes. Parecia uma autêntica capa de uma revista. Lindos! Madison Morgan está às cavalitas da sua melhor amiga Kaylee. Zana e Ethan estão abraçados como um casal de namorados normalmente está. Dylan e Bethany, uma em cada lado da fotografia, parecem estar a divertir-se imenso com todos os outros amigos. A legenda de Kaylee para esta fotografia que colocou nas redes sociais foi: uma miúda com sorte por me encontrar rodeada por estas pessoas. Acho que isso diz tudo, não? Infelizmente, poucas horas depois, as suas vidas seriam abruptamente encurtadas. Morreram junto com as suas pessoas na casa onde foram felizes e com elas partilharam o mais aterrador momento das suas vidas, o seu ponto final. Quem poderia querer fazer mal aos 4? Será que o alvo recaía sobre alguém e todas as outras vítimas padeceram por arrasto? E por que será que Dylan e Bethany tinham sido poupadas? Será que o assassino poderia ser alguém que se sentisse humilhado ao ver o seu interesse romântico ignorado? O intrincado puzzle estava só a começar e a primeira peça, curiosamente uma das, se não a mais importante, estava já colocada sobre a mesa, a bainha da faca K-Bar. O local do crime foi intensamente processado e as amostras retiradas foram para análise. Enquanto a equipa de peritos fazia o seu trabalho, os investigadores davam um litro para entender os eventos e as circunstâncias que levaram ao triste desfecho que tirou a vida de 4 jovens que tinham um futuro promissor à sua frente. Numerosas entrevistas foram levadas a cabo e pouco a pouco conseguiu-se reconstruir as horas que antecederam as mortes. As autoridades descobriram que na noite anterior as 2 melhores amigas tinham chegado às 22 a um bar local, o Corner Club. Não havia dúvidas, a presença estava registada em vídeo. Kaylee e Madison abandonaram o local a 1h30 da madrugada e pouco depois são apanhadas nas câmaras de vigilância de uma carrinha ambulante onde tinham ido, assumo eu, buscar algo para comer. De qualquer forma, o importante é que estavam lá a essa hora. À 1h56, uma outra pessoa, que não consegui descobrir quem, sinceramente, deu-lhes boleia até casa em King Road. Como habitualmente nessa noite, permaneceram sempre juntas.
Já o casal de namorados, Zana e Ethan, por sua vez, tinham sido vistos por uma das jovens que sobreviveram numa casa que servia de base a uma irmandade de estudantes, a Sigma Chi, e que ficava no campus estudantil da universidade. Este avistamento estendeu-se desde as 21 horas do dia 12 de novembro até à 1h45 da madrugada, já no dia dos crimes. Nessa altura, o casal também retorna à residência. As duas colegas de casa poupadas testemunharam que às 2 da manhã todas as inclinas e Ethan Chaplin estavam já em casa e que às 4 horas todos estariam a dormir ou pelo menos já se teriam recolhido para os quartos. A única exceção seria Zana Kernodle, que recebeu uma entrega por parte de um condutor de uma plataforma de entrega de comida aproximadamente a essa hora, logo às 4 horas da manhã. Por isso quer dizer que as mortes se deram depois das 4 da manhã e antes do meio-dia. Isso estava claro, o que deixava um intervalo de cerca de 6 horas para preencher e reconstruir. Dylan Mortison disse às autoridades que se tinha recolhido para o seu quarto no primeiro andar. Adormeceu, mas às 4 da manhã foi acordada por um barulho do que lhe pareceu ser Kaylee a brincar com o seu cão num dos quartos do andar superior. Pois é. Kaylee tinha um cão absolutamente fofinho, que era o Murphy. E ela partilhava-o com o seu, na altura, ex-namorado Jack Ducker. Mas esse cãozinho... Vocês devem estar a pensar, será que ele sobreviveu? Sim, ele foi poupado nessa noite. Bem, aproximadamente nessa altura, Dylan terá aberto a porta e espreitado para o exterior do quarto. Não viu nada que lhe chamasse a atenção. Em seguida, ouviu um comentário de alguém que afirmava estar uma pessoa estranha em casa. Assustada, levantou-se da cama e espreitou mais uma vez por uma frincha que abriu na porta do quarto e ouviu os sons que lhe pareciam ser de choro e que vinham do quarto de Zana. Ouviu também uma voz masculina que dizia algo do género: "Está tudo bem, vou te ajudar." Acho que nessa altura Dylan provavelmente terá assumido que a colega de casa tinha tido, por exemplo, um pesadelo e que o namorado a teria tentado acalmar. Contudo, algo fez com que Dylan abrisse a porta uma terceira vez. Foi nessa altura que avistou alguém vestido de preto e com uma máscara que lhe cobria a boca e o nariz. Essa pessoa aproximava-se do seu quarto. Provavelmente petrificada e assustada, Dylan viu o estranho passar em frente à sua porta e dirigir-se à porta deslizante que dava acesso às traseiras da casa. Segundo a sua descrição, a figura que viu correspondia a um homem com pelo menos 1,78 m de altura, não exageradamente musculado, mas com uma composição física que considerou ser atlética, e conseguiu também dizer que tinha sobrancelhas frondosas. Em pânico, Dylan reagiu como conseguiu e trancou-se dentro do quarto. Já pela manhã, chamou os amigos em socorro e por volta do meio-dia é feita a chamada para o 911 a dizer que uma colega de casa se encontrava inconsciente. O que não só não era verdade, como também nunca poderia encontrar apenas uma pessoa, uma vez que estavam 2 a 2 em cada quarto. Depois de ouvirem o relato de Dylan, os investigadores ficaram com a indicação de que as mortes tinham sido provocadas por alguém que não vivia na casa, era um intruso, e que não tinha sido reconhecido pela jovem que o tinha visto. Isto foi importante para orientar a investigação, que tratou de reunir outros fatos apurados para conseguir perceber exatamente a que horas o crime tinha sido perpetrado. Às 4h17, uma câmara de vigilância no exterior de uma outra moradia que ficava perto capta um som distorcido de vozes seguido de um latido de um cão. Este latido repete-se inúmeras vezes depois da hora assinalada, por isso o cão não estava a facilitar a operação do assassino, mas mesmo assim ele não lhe fez mal. Entretanto, os telemóveis das pessoas que estavam naquela casa foram analisados e consegue-se perceber que
Zana Kernodle estava muito provavelmente acordada a essa hora, porque às 4h12, portanto, 5 minutos antes do barulho captado pela câmara de videovigilância da casa do lado, ela estava a usar a aplicação do TikTok, o que faz sentido. Se tinha recebido uma entrega de comida pelo menos 20 minutos antes, e presumo que o tivesse feito para consumo imediato, há pouca probabilidade de ter feito o pedido de comida para consumir no dia seguinte, por isso era natural que ela ainda estivesse acordada. A combinação do testemunho de Dylan com os dados apurados dos telemóveis e o registro do som da casa vizinha levaram as autoridades a restringir o momento dos crimes a um intervalo de cerca de 25 minutos. Tudo leva a crer que os crimes se deram entre as 4 e as 4h25 da manhã. O que quer dizer que quem fez isto conseguiu assassinar a sangue frio 4 pessoas em pouquíssimo tempo, numa casa onde estavam mais 2. Quais são as reais probabilidades de algo como isto realmente funcionar? Quem quer que estivesse por trás das mortes tinha arriscado muito. Isso já para não falar que os horários dos jovens estudantes não são propriamente rotineiros, muito menos numa noite de fim de semana. Atacar numa casa com tanta gente lá dentro era sem dúvida arriscadíssimo. Só que, contra todas as expectativas, o homicida conseguiu levar os seus intentos adiante e, infelizmente, 4 vidas tinham sido perdidas. E o fato de Kaylee ter regressado à casa precisamente nesse fim de semana, será que tinha sido apenas uma trágica coincidência? Ou será que foi justamente por isso que o ataque aconteceu naquela noite em específico? Não sabemos. Durante uma segunda análise ao local, os peritos encontraram uma pegada com um padrão em forma de diamante, semelhante ao padrão das solas de uma Vans, em frente ao quarto de Dylan, o que corrobora, pelo menos em parte, a versão que ela deu. Claro que em 2022, raros são os locais onde não existem registros videográficos de sistemas de vigilância. Por isso, com uma hora praticamente já determinada, a polícia apressou-se a recolher todo e qualquer registro da zona, mantendo com toda a certeza o foco e a análise nas horas anteriores e posteriores ao crime. Passaram imenso tempo a analisar as gravações obtidas, mas o esforço parece ter compensado. Toda a equipa envolvida no caso reuniu-se para ouvir o apurado e concluiu que os movimentos de um veículo branco sem matrícula à frente eram suspeitos, levando-os a desconfiar que o automóvel pode ter sido o meio de transporte do assassino. Isto porque várias câmaras da vizinhança tinham apanhado esse mesmo veículo múltiplas vezes a partir das 3h29. O carro branco faz 3 passagens pela residência nos minutos que se seguiram e depois abandona o local rumo a uma outra zona residencial que habitualmente assim nem tem muita gente. A partir das 4h04, o veículo volta à zona. Segue-se um sem número de manobras, é visto a circular em direção à casa, quando lá chega, aparentemente tenta, e sem sucesso, estacionar em frente à moradia, inverte a marcha e em seguida desaparece. Volta a surgir nas câmaras às 4h20, pela última vez a circular a alta velocidade numa das ruas ali perto. Tendo em conta o último local onde aparece, a velocidade e as alternativas de percurso a partir daí, as autoridades desconfiam que o mais lógico é que o veículo se dirija para a cidade vizinha de Pullman. Lembram-se de vos ter dito que Moscow, a cidade onde se deram as mortes, ficava na fronteira do estado de Idaho? Pois muito bem, Moscow fica muito perto da fronteira entre o estado de Idaho e o estado de Washington. É muito importante não confundir o estado de Washington com a capital dos Estados Unidos, Washington DC, que por acaso até fica na costa oposta do país. Eles deram-lhe o mesmo nome só para nos confundir. E Pullman, para onde a polícia suspeita que o carro em questão se dirige, fica a poucos quilómetros de distância de Moscow, mas já no estado de Washington. Um pouco confuso, não?
Basicamente, as cidades de Moscow e Pullman distam poucos quilómetros entre si, mas estão separadas por uma fronteira interestadual. É isso que interessa reter. As duas cidades partilham, no entanto, algumas semelhanças, porque ambas são cidades ou vilas universitárias pequenas, separadas por 16 quilómetros, e por isso é habitual haver um grande fluxo de pessoas que viajam entre os dois locais. Nesta altura, todas as imagens e as informações são passadas à mega agência do FBI, que rapidamente ativa o seu departamento forense especializado na análise de veículos. Após uma revisão detalhada dos dados, chegaram à conclusão que aquele veículo branco que tinha chamado a atenção dos investigadores pelo comportamento estranho que apresentava na madrugada dos crimes era, na verdade, um Hyundai Elantra cujo ano poderia variar entre 2011 e 2016. Como tal, a busca centrou-se nessa informação e verificaram que um veículo correspondente tinha sido apanhado nas câmaras de videovigilância do campus da Universidade de Washington, em Pullman, às 2 horas e 53 minutos da madrugada. Seguindo o trajeto da viatura, conseguiram perceber que era consistente com o acesso rodoviário a Moscou. Cerca das 5 horas e 25 da manhã, já depois dos assassinatos terem ocorrido, o que parece ser o mesmo carro é novamente apanhado por 5 outras câmaras em Pullman. Portanto, aparentemente, todos os dados digitais relacionados com este carro em específico batiam certo com os dados recolhidos na vizinhança do local do crime e com os testemunhos apresentados. Tudo parecia indicar que alguém em Pullman tinha saído da cidade por volta das 3 da manhã e feito o percurso de cerca de 16 km que separa as duas cidades. Às 3 horas e 30, mais coisa, menos coisa, é apanhado pela primeira vez a rondar a residência. Às 4 e 5, movimenta-se em direção à casa, até que às 4 horas e 20 minutos é apanhado em grande velocidade em direção à via que dá acesso a Pullman. Como Dylan tinha testemunhado, ela acordou perto das 4 da manhã com barulho. Sabemos também que Danica Nodal recebeu a comida a essa hora e que às 4 horas e 12 minutos estava no TikTok. É um horário sem dúvida apertado, mas não é impossível de todo. Entretanto, a população estava em pânico. Ninguém conseguia perceber a motivação que se escondia por trás dos crimes e havia também uma questão que os atormentava. Se Dylan se tinha apercebido de sinais alarmantes no interior da residência, por que é que não pediu ajuda antes? Por que é que tinha esperado tanto tempo, mais de 8 horas? Uma chamada atempada, se não fosse suficiente para salvar uma única das 4 vidas perdidas, pelo menos tinha permitido que a polícia tivesse começado a perseguir o assassino muito antes. Tanto tempo depois, ele poderia já estar bem longe e quem sabe se não poderia também ter-se desfeito de provas que o ligassem ao crime. Será que Dylan tinha algo a esconder? E por que é que o assassino a tinha poupado mesmo depois de já ter assassinado 4 pessoas no mesmo sítio? Por que é que deixaria uma testemunha tão flagrante para trás? Tê-la visto? Saberia que havia mais pessoas para além das que atacou naquele dia e naquela casa? Tudo isso e muito mais será abordado à lupa na segunda parte, onde dissecaremos todas as informações e surpreendentes revelações relacionadas com o caso que prendeu a atenção dos Estados Unidos da América no fim de 2022 e que tem sido objeto de análise e de estupefação até aos dias de hoje. Não percas a continuação deste crime real e da busca incessante por respostas. Obrigada por teres chegado até aqui e por nos teres acompanhado em mais um episódio da Fórmula do Crime. Segue-nos e deixa-nos uma reação para ficares a par de novos lançamentos e para nos ajudares a crescer.
Queremos que mais pessoas se juntem à nossa querida comunidade formulista para todos evoluirmos no sentido de uma sociedade mais justa, segura e igualitária. Até lá, mantém-te em segurança, porque já sabes, nunca se sabe onde o perigo se poderá esconder. Até ao próximo episódio! Esta foi uma produção de Fórmula do Crime, a equipa que te traz os crimes reais em português.